Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, tá? Da Escola de Djalma. Esse aqui é o nosso segundo vídeo dessa segunda temporada de aulas. Esse vídeo aqui ele tem um formato um pouco diferente dos vídeos convencionais que eu vinha gravando, tá? Mas eu tenho certeza que esse formato aqui ele vai agilizar bastante os nossos estudos. Então, bem, pessoal, a primeira coisa é a seguinte. Bem, para assistir esse vídeo, necessariamente você tem que ter assistido o vídeo passado, tá? O vídeo da semana 11. Porque todos os conceitos que eu vou abordar, os conteúdos que eu vou abordar hoje neste vídeo aqui, são conceitos que o seu entendimento depende do vídeo anterior. Então é necessário que você assista, tá? Então se você ainda não assistiu o vídeo anterior, então fecha esse vídeo e corre lá, assiste o anterior e depois você vem para cá. Tá bom? Então vamos lá. Tá, eu espero que dê certo aqui, mas vamos seguir. Então, aula aqui para o segundo ano, energia térmica e calor. Eu vou me aprofundar um pouco mais nestes conceitos aqui, tá? Que é justamente para a gente ter uma ideia melhor, tá? do que é cada coisa. Tudo bem? Então, bem, observem aqui, tá? Aqui eu desenhei aqui dois recipientes, tá? São recipientes, imagino que sejam recipientes que contêm água. Cada um desses recipientes A e B contém 1 litro de água e a temperatura dessa água aqui é uma temperatura de 80 graus Celsius, tá? 80 graus Celsius. Então, ó, percebam uma coisa. Nós vimos nas aulas passadas que a energia térmica, tá? Que a energia térmica ela depende principalmente de dois fatores. O primeiro fator é a temperatura, e o segundo fator é a quantidade de partículas, tá? É a quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Pronto. Então, ó, percebam bem. A energia térmica depende dessas duas grandezas, temperatura e quantidade de matéria. Então, ó, se eu tenho dois recipientes, um recipiente A e um recipiente B, a uma mesma temperatura e ambos possuem a mesma quantidade de água, então, mesma temperatura, mesma quantidade de matéria, então, necessariamente, a energia de A, para esse caso aqui, será igual à energia de B, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho dois recipientes, A e B, que possuem energias térmicas iguais. Tá? Partindo aqui para esse segundo caso, observe que nós temos aqui ainda também dois recipientes. Tá? Deixa eu só tentar focalizar aqui. A câmera, às vezes eu tenho um problema de foco aqui. Acho que pronto, capturou o foco. Pronto, aqui ó, eu tenho dois recipientes. Esses recipientes eles também são idênticos. Ambos possuem a mesma quantidade de água, tá? 1 litro de água em cada um. Só que acontece que neste caso aqui, a temperatura do recipiente C é de 80 graus Celsius, enquanto a temperatura do recipiente D é de 81. Então perceba, nesse caso, apesar de eu ter quantidades iguais, eu tenho temperaturas diferentes. Então, aquele que possui maior temperatura, como as massas são iguais, então o que possui maior temperatura também possuirá maior energia térmica. Então, aqui ó, nós podemos dizer que a energia térmica do recipiente D ela é maior do que a energia térmica do recipiente C. Tá? Isso por quê? Porque, entenda, a temperatura D é maior do que a temperatura C. Então, esse aqui ó, é o TD, tá? Esse aqui ó, é o TC. Tá bom? Então, por isso, a temperatura do recipiente, a energia térmica do recipiente D é maior. Tá? Deixa eu só colocar aqui um quadrinho só para ficar organizado. Beleza, pronto. Agora, imagine aqui um terceiro caso. Tá? Um terceiro caso. Bem, neste caso aqui, nem as temperaturas são iguais e nem as massas são iguais. Então, aqui ó, nós temos um pequeno recipiente que possui uma quantidade
de matéria de 1 litro, 1 litro de água, imagine que isso aqui seja água, a uma temperatura de 81 graus Celsius. Enquanto eu tenho aqui um recipiente gigante, tá, com 20 litros de água, a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então perceba, né? Pela temperatura, quem é que deve ter a maior energia térmica? É o E. Tá? É o E, porque a temperatura é 81 graus Celsius. Pela massa, quem é que deve ter a maior energia térmica? É o F, né? Porque aqui nós temos uma quantidade de massa que é 20 vezes maior do que a massa que está no recipiente E. Tá? Então, pela massa, quem tem maior energia é esse, e pela temperatura, quem tem maior energia é o E. Bem, então aqui nós caímos aqui num certo dilema, né? Qual dos dois recipientes possui uma maior energia térmica? Aqui, pessoal, não existe uma maneira, tá, exata, de maneira que seja simples para a gente determinar isso aqui, tá certo? Então, neste exemplo aqui, é muito fácil saber o qual possui maior energia térmica, utilizando simplesmente o bom senso. Porque, perceba, observe que a temperatura só é diferente 1 grau Celsius. Tá? 1 grau Celsius. Enquanto a massa, tá, é diferente, aqui nós temos uma diferença de 19, né? Ou seja, essa massa aqui ela é 20 vezes maior do que essa. Tá? Então, pelo bom senso, aqui nós sabemos que o quê? Que a energia de F vai ser maior do que a energia de E. Tá? Utilizando simplesmente o bom senso. Tá? Se fosse uma situação, por exemplo, digamos se aqui tivesse 1,5 litros de água, né? 1,5, aí a situação ficaria um pouco mais difícil, né? Porque a diferença de massa seria muito pequena. Tá? Pronto, então ó, vamos seguir aqui, tá certo? Vamos seguir. Então, lembrem-se que ó, energia térmica depende de quê? Depende de temperatura e depende de quantidade de matéria. Vamos lá. Agora para cá, ó. Perceba. Diferença de temperatura induz uma transferência de energia térmica. Bem, isso aqui, tá? Isso aqui eu já expliquei na aula passada. Mas aqui eu quero dar mais uma ênfase nesse fato aqui. Imagine, por exemplo, que aqui nós tenhamos dois blocos, tá? Eu vou desenhar aqui, ó, um bloco A, tá? Esse bloco A, ele possui, digamos que uma temperatura de 80 graus Celsius, tá? Bloco A que possui uma temperatura de 80 graus Celsius. E eu vou desenhar aqui um bloco B, tá? Um bloco B que possui aqui uma temperatura de, digamos que, vamos colocar aqui 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, pronto. Percebam que existe uma diferença de temperatura aqui, né? Existe uma diferença de temperatura. Agora eu vou pegar esses dois corpos e vou colocar eles dentro de um recipiente fechado. Você pode imaginar que seja uma caixa de isopor, tá? Uma caixa de isopor completamente fechada. Essa caixa, ela consegue isolar termicamente os dois corpos do ambiente. Então, eles ficam aqui isolados, viu? Eles ficam aqui isolados. Então, eu coloquei esses dois objetos aqui dentro de uma caixa. Pronto. Agora, usando o seu bom senso, tá? Usando a sua experiência cotidiana, tente imaginar essa situação acontecendo na prática mesmo, na vida real. Então, você tem dois objetos, um que possui uma temperatura de 80 graus Celsius e outro que possui uma temperatura de 20 graus Celsius. Este aqui está quente e esse aqui está frio. Quando eu colocar esses dois objetos dentro de uma caixa de isopor e tampar essa caixa, quando eu esperar passar um tempo, tá, suficientemente longo, que eu for abrir essa caixa, bem, eu vou observar que o que estava frio aqueceu, tá? E o que estava quente esfriou um pouco. Isso aconteceu por quê? Porque houve uma transferência de energia térmica, tá? Como esses corpos eu estou supondo que eles são idênticos, né? Então, A é igual a B, tá? É igual em formato,
em densidade, em quantidade de matéria. A única diferença é simplesmente a temperatura. Então, como eles são idênticos, né, e as temperaturas são diferentes, então o corpo A ele possui maior, tá? Ele possui maior energia térmica, né? E o corpo B possui uma menor energia térmica. Então, essa diferença de temperatura, ela vai promover o quê? Vai promover aqui, ó, um fluxo de calor. Então, o corpo que possui maior temperatura, ele vai ceder, ele vai transferir calor para o corpo que possui menor temperatura, tá? O corpo de maior temperatura transfere calor para o de menor, tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? Um fluxo de calor, tá? Um fluxo de calor. Esse fluxo de calor, ele vai de onde? Ele vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então aqui, ó, do corpo quente para o corpo frio, para o corpo frio. Pronto. Agora observe uma coisa. Naturalmente, esse calor aqui é na verdade energia térmica, tá? Esse calor é energia térmica. Observe uma coisa. Transferência de energia térmica, ó, transferência de energia térmica é o que nós chamamos de calor, tá? É o que nós chamamos de calor. Então, naturalmente, o que vai acontecer com a temperatura do corpo B? Essa temperatura ela vai aumentar. Por quê? Porque ele está recebendo calor. E a temperatura do corpo A, naturalmente, ela vai diminuir, tá? Por quê? Porque ele está cedendo calor, tá? Então a temperatura aqui aumenta e aqui, ó, a temperatura aqui diminui e aqui a temperatura aumenta. Tudo bem? Então seria uma coisa assim, né? Tá? Seria uma coisa mais ou menos assim. Imagine aqui que o TA, né? A temperatura inicialmente é 80 graus Celsius e a temperatura TB inicialmente é 20, né? E conforme o calor ele vai sendo transferido de A para B, essa temperatura TA ela diminui e a temperatura TB aumenta. Então, digamos que essa aqui diminuiu para 75, né? E essa aqui aumentou para 25. Essa aqui diminuiu mais ainda, para 70. Essa aqui, 30. Essa aqui, 65. Tá? 35. E assim vai, 60. E aqui 40, tá? Então essa aqui cada vez está diminuindo e essa aqui cada vez está aumentando, né? Então aqui 55, né? E aqui 45. Essa aqui baixou para 50 e essa aqui, né, aumentou para 50. Pronto. Quando as duas temperaturas se igualaram, né? Ou seja, tanto a temperatura de A como a de B tornaram-se 50, tá? Então passaram-se a ser iguais. Então esse estado aqui, ó, é o estado que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então isso aqui nós dizemos que é o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, que significa dizer que o quê? Que as temperaturas passaram a ser iguais, ou seja, TA passou a ser igual a TB. E no estado de equilíbrio térmico, eu quero que vocês compreendam uma coisa. No estado de equilíbrio térmico não existe mais fluxo de calor. Então, ó, o calor que antes existia, tá? O calor que antes existia, e calor nós representamos pela letra Q, tá? Que ia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Esse calor aqui, ó, ele não existe mais, tá? Esse calor ele não existe mais. Tudo bem? Pronto. Então, ótimo. Agora, deixa eu explicar aqui mais uma coisa para vocês. Deixa eu pegar aqui outra folha. Uma folha branca. Vou explicar mais uma coisa. Pronto. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Essa questão de transferência de calor é uma coisa que
naturalmente nós observamos no nosso cotidiano. Por exemplo, imagine simplesmente, tá? Imagine simplesmente que você, tá, na manhã de um dia comum, né? Você coloca uma xícara coloca café em uma xícara, tá? Vou desenhar aqui uma xícara. Tá? Você coloca aqui, ó, café em uma xícara. O café aqui ele está bastante quente. Bastante quente. Vamos supor que ele esteja aqui a uma temperatura de 70 graus Celsius. Pronto, beleza. 70 graus Celsius. E você coloca esse café na mesa, né? Você coloca esse café na mesa. Pronto. A temperatura ambiente, vamos supor que seja um dia comum, tá? Cedo. Digamos que a temperatura aqui, ó, ambiente, digamos que a temperatura ambiente aqui seja de 28 graus. 28 graus. Pronto. Então, observe uma coisa. Como existe uma diferença de temperatura entre a temperatura do café, que é 70 graus Celsius, e a temperatura do ambiente, que é 28, então essa diferença de temperatura, ela induz uma transferência de calor, tá? Essa transferência de calor é sempre de onde para onde? É sempre do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio, né? Então, o que vai acontecer aqui é que o café ele vai começar a ceder calor, né? Ele vai perder calor para o ambiente. Então, aqui, ó, ele vai perder calor para o ambiente. Então, ele começa a perder calor para o ambiente. Essa perda de calor resulta em quê? Resulta em uma diminuição da temperatura. Tanto é que quando você põe a xícara o café na xícara, né, que espera um certo tempo, o café esfria naturalmente. Isso por quê? Porque essa diferença de temperatura promoveu uma transferência de calor do café para o ambiente. Do café para o ambiente. Certo? Só que você também observa que o ambiente, enfim, a temperatura ambiente não muda, né? Não muda. Não muda por quê? Porque o ambiente ele é gigantesco em comparação ao café. Mesmo o café transferindo energia para o ambiente, tá? O ambiente como um todo, tá? O ar atmosférico ele é muito maior, tá? Ele é gigantesco em comparação ao café. Por isso que mesmo ele ganhando calor, ele não aquece. Tá? Ele não aquece. Pronto. Agora, uma situação semelhante a essa também ocorre quando você, por exemplo, você pega um copo de água gelada, né? Digamos aqui, você vai tomar água, você abre lá a sua geladeira, põe lá água em um copo, né? Tá? Digamos aqui que a temperatura do copo ela esteja a 10 graus Celsius, tá certo? Isso aqui é uma água bem gelada. E a temperatura ambiente, tá? Temperatura ambiente também seja 28 graus. 28 graus. 28 graus. Pronto. Agora observe uma coisa aqui, tá? Aqui é a água gelada. Observe uma coisa. Bem, existe uma diferença de temperatura? A minha água está a uma temperatura de 10 graus Celsius e o ambiente está a uma temperatura de 28 graus Celsius. Naturalmente existe uma diferença de temperatura. Tá? Essa diferença de temperatura ela vai promover o quê? Um fluxo de calor, né? Um fluxo de energia térmica. Tudo bem? E esse fluxo de calor ele vai de onde para onde? Ele vai do mais quente para o mais frio, do quente para o frio. Então, naturalmente, o que vai acontecer aqui é que o ambiente ele vai fornecer calor para o copo de água. Então, esse copo de água aqui, ó, ele vai ganhar calor, né? Ele vai ganhar calor do ambiente. Então, esse calor que o copo de água recebe do ambiente faz com que, ó, a sua temperatura ela aumente. Tá? Ela aumenta. E, naturalmente, quando você coloca um copo de água gelada sobre a mesa, se você deixar esse copo por um tempo suficientemente longo, você vai perceber que essa água ela vai esquentar, ela vai aquecer. Tá certo? Ela vai aquecer. Tá? Ela vai aquecer até se igualar com até entrar em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente. Tá? Então, o ambiente ele transfere calor para a água, tá? E naturalmente a água ela aquece.
tá certo? Aí uma dúvida que poderia surgir aí na sua cabeça seria a seguinte: professor, tudo bem, eu sei que o copo de água, a água ela aqueceu devido à transferência de calor do ambiente para a água. Agora a pergunta é: o ambiente ele fica mais frio porque ele não está perdendo calor para a água? Isso poderia ser uma dúvida sua. Bem, a resposta é não, ele não fica mais frio. Apesar dele transferir calor para a água, o ambiente ele é gigantesco em comparação à água, né? Então, mesmo ele transferindo um pouco de energia, essa energia ainda é insuficiente, tá, para mudar a temperatura do ambiente. Então, a temperatura do ambiente permanece constante. Ok, pronto. Então, sabendo disso, eu quero que vocês entendam somente mais duas coisas aqui, tá? Somente mais duas coisas, que é para a gente fechar esta aula. A primeira coisa é a seguinte: a sensação de quente e de frio, tá? Naturalmente você sente essas duas sensações, né? Então aqui, vamos aqui, ó, sensação de quente, né? Sensação de quente. Sensação quente, né? Sensação quente. Bem, enfim, imagine aqui, ó, que tem aqui uma certa pessoa, tá? Essa pessoa, ela está aqui em um dia quente, tá? Ela está aqui em um ambiente quente. Tá? A temperatura natural do corpo humano aqui é uma temperatura de 36 graus Celsius, então o nosso amigo aqui ele está saudável, tá? Está uma temperatura de 36,5 graus Celsius, só que ele está num ambiente aqui quente, tá bom? Imagine aqui, tá, que a temperatura do ambiente, ela seja igual a 40 graus Celsius. Tá? 40 graus Celsius é uma baita de uma temperatura, tá? Tá muito quente. Pronto. Então percebam bem aqui uma coisa. Existe uma diferença de temperatura entre o ambiente e a temperatura do nosso amigo aqui, né? Essa diferença de temperatura vai promover o quê? Um fluxo de calor. De onde para onde? Tá? Do corpo mais quente, que é o ambiente, tá? Para o mais frio, nesse caso, né? Que é esse nosso amigo aqui, né? Então ele vai começar a receber calor do ambiente. Tá? Vai começar a receber calor do ambiente. Receber calor. Então aqui, ó, ele está recebendo calor. Tá? Então percebam bem, esse recebimento aqui do calor é que vai promover a sensação quente, a sensação de quente, aquele desconforto térmico. Tá? É justamente o fato de você ganhar calor. Então nós podemos resumir de maneira muito simplificada que a sensação quente ela está relacionada ao quê? Ao ganho de calor, tá? Ao ganho de calor. Então, quando você ganha calor, você naturalmente sente essa sensação de quente, tá? Quando você sai ao sol de meio-dia em ponto, né? O sol está a pino ali, então você tem todo aquele ganho de calor, você passa a ter essa sensação de quente. Tá? Agora vamos analisar de maneira análoga aqui a sensação de frio, né? Sensação de frio. Tá? Então imagine aqui sensação de frio. Perfeito. Agora imagine aqui, tá? Mais uma vez o nosso colega ali, tá? Nosso rapaz. Ele está aqui. Pronto. Só que ele está aqui num dia frio, né? Nós sabemos que ele está saudável, a temperatura dele é 36,5, tá? Só que ele está aqui num dia frio, tá? Em uma madrugada, por exemplo, uma madrugada chuvosa, onde a temperatura, digamos aqui, que a temperatura ambiente seja igual a 20 graus Celsius, tá? Tá bem friozinho,
gelozinho gostoso. Pronto, então percebam uma coisa. Se ele está em um ambiente frio, tá? Em um ambiente onde a temperatura do ambiente é menor do que a temperatura dele, então, obviamente, existe uma diferença de temperatura, então vai existir o quê? Um fluxo de calor. Então, o calor agora, ele vai sair do nosso rapaz aqui, do nosso colega, para o ambiente. Então, ele vai perder calor. Tá? Perder calor. Essa perda de calor é o que produz o quê? A sensação de frio. Tá? Então, naturalmente, você pode relacionar, tá, a sensação de frio com o quê? Com a perda de calor. A perda de calor. Então, você sente frio quando você perde calor. Quando você perde calor para o ambiente. Tá? Imagine, por exemplo, quando você vai tomar um banho com uma água fria. A água está a uma temperatura menor do que a temperatura do seu corpo. Então, naturalmente, quando essa água ela cai sobre o seu corpo, tá, o seu corpo passa a transferir calor para a água, tá, e essa transferência de calor, essa perda de calor, produz a sensação de frio. Tá certo? Produz a sensação de frio. Tá, pessoal? Bem, pessoal, então é isso. Tá certo? Vou finalizar esse vídeo aqui, tá? Em seguida, eu vou passar aqui e indicar alguns exercícios para vocês fazerem. Tudo bem? Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.